Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos. Aí te inscreve no canal, compartilha, curta, comenta, cita opiniões de temas que você quer debater, aprender, trocar ideia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos numa série do livro do profeta Ezequiel. Fizemos a parte 1, não conseguimos falar muita coisa, em 10 minutos. A introdução, lemos o texto do primeiro capítulo, da visão de Ezequiel à beira do rio Quebar, viu a glória de Deus como a cor de ambá, e eu falei que era parecido com a cor da camisa do Fluminense, aí foi uma gafe, porque ele é um laranja amarelado, porque eu pensei sem ser a parte verde, aquela parte roxa, tá bom? Então estamos corrigindo, não parece, a cor não é parecida. Glória a Deus. Como será ver a glória de Deus? Aleluia. Vamos ler agora o livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, a vocação de Ezequiel. Vamos ler uma parte do 2 e uma parte do 3. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. E disse-me, capítulo 2, versículo 1, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava, aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória a Jesus. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados, dura cerviz no hebraico, de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Forte. Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta verdadeiro, mandado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são causa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, vou ler o capítulo todo, que é pequeno, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Aleluia. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. A palavra de Deus, ela nos confronta. Gênesis e Apocalipse, toda interligada, toda conectada, coesa, coerente, muitas traduções, o livro mais lido do mundo, mais pesquisado, arqueologia bíblica, geografia bíblica, os cientistas, quanto mais pesquisam, mais olham para a veracidade das Sagradas Escrituras. Loucos, nécios que falam blasfêmias contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo, porque a palavra é o verbo. E o verbo se fez carne, o verbo é Jesus, e a palavra de Deus é coisa séria. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Espírito divino, comentando o primeiro capítulo, o Ruá, aleluia, sopro do Espírito, o Espírito em movimento, hebraico, precisou entrar nele e colocá-lo em pé antes de ouvir a voz de Yahvé, do Todo-Poderoso. Aleluia! Sendo que a sua voz já o havia mandado ficar em pé. Capítulo 2, versículo 1 e 2.
E você vai ler o capítulo 1, do versículo 4 ao 28. Porque Yahvé o avisa para não ser rebelde com o restante dos seus compatriotas, capítulo 2, versículo 8. Porque Yahvé precisa mandar por 3 vezes o profeta Ezequiel comer o rolo. Em função disto, porque o próprio Yahvé alimenta o profeta com o rolo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 3. Melhor você ler para poder entender. Porque Yahvé faz 2 discursos de chamamento a Ezequiel em muitos aspectos redundantes. Capítulo 2, versículo 3 e 7, capítulo 3, do versículo 4 e 11. Você precisa ler. Porque o profeta emerge do chamamento amargurado, da excitação de seu espírito, Bahamat, Ruhi, hebraico, necessitando da mão forte de Deus sobre ele. É uma pergunta. Eu não fiz a interrogação, mas é uma pergunta. Capítulo 3, versículo 14. Vocês vão pensando nas perguntas. Aleluia. Nós vamos responder com calma, com paciência, aquilo que a gente puder responder. Quando ele retorna aos exilados, está no exílio, está no cativeiro, porque senta-se entre eles por 7 dias em um estado de choque. Ezequiel, o profeta, fica em estado de choque. Aleluia! Glória a Deus! De desolação emocional. Capítulo 3, versículo 15. Estamos no estudo do profeta Ezequiel. Quando Yahvé finalmente quebra o silêncio, Deus fica em silêncio às vezes, né? Ou muitas vezes, porque ele faz tal aviso duro a Ezequiel contra a falta de obediência ao chamado profético. Aleluia! Capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Nós vamos ler. Ainda que a gente não responda nada nessa parte 2, vai ficar para a parte 3. Aleluia! Isso não é estratégia, não. É porque a Bíblia é sagrada. Não tem como estudar muita coisa em 10 minutos. Então, Ezequiel, capítulo 3, foram muitos questionamentos. Mais de 5, 6 questionamentos. Não deu para conferir. Ezequiel, capítulo 3, versículo 27. Perdão. Versículo 16 ao 21. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Não assista esses loucos dizendo que o Antigo Testamento já passou, tá obsoleto. Isso é maluco. Não entende nada de teologia, não sabe nada. É um teólogo para ele. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 ao 21. O Atalaia de Israel, epígrafe, aquele nomezinho preto, nessa Bíblia é azul, destacando. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Aleluia, isso é forte. Mexeu comigo. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Isso é um ultimato, né? É um decreto. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, misericórdia. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, são muitos questionamentos sobre pregação expositiva, sobre pregação eclesiástica, sobre pregação cristocêntrica, sobre evangelismo nas ruas, o que pregar doutrina na igreja, culto de doutrina, culto de celebração. Tem visitante na congregação, não pode pregar isso, não pode pregar aquilo. Mas pode pecar, pode adulterar, pode prostituir, pode falar mal dos irmãos, pode se rebelar contra a liderança da igreja. A igreja orou o ano todo, escolheu uma liderança para missões. Aí pode se rebelar contra aquela liderança de missões. Mas não pode pregar a palavra toda. Ah, porque os ímpios estão vendo tudo, todos os dias e todas as horas. Só a palavra de Deus pode curar, pode libertar e pode desfazer o mal. Aleluia!
Eu volto na parte 3, nem terminei de ler a mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.